E aí, gente, professor Bruno aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você tenha assistido o primeiro vídeo da data de hoje, né? Do dia 26 de março. Esse vídeo anterior falou sobre uma análisezinha sobre as declarações políticas e os impactos no mercado financeiro e os impactos do Covid-19, certo? Aquela primeira parte da nossa aula que a gente sempre tem para conversar sobre como o mercado financeiro não se restringe só ao assunto da aula. Eu espero que você também tenha lido o seu PDFzinho direitinho, tá? Certo? A verdade é que a semana de hoje vocês tiveram muito conteúdo, né? Então vocês tiveram a correção da atividade dirigida, vocês tiveram depois o vídeo para assistir dos assuntos que eu passei aí, da análise, da parte política. E agora vocês vão ter a videoaula sobre o PDF que vocês supostamente leram, né? Certo? Então vamos lá, gente. Como adiantado, principalmente os grupos do interdisciplinar, que supostamente tinham que ter lido isso, né? Já que a gente iria fazer, né? A gente ainda não sabe, né? Então não vamos ficar especulando, tá? O assunto se chama inflação. Então, antes de vocês verem esse vídeo agora, eu vou pedir para vocês pausarem. Eu vou pedir para vocês assistirem na verdade, agora não. Vamos seguir um pouquinho, que aí vai ter a hora do vídeo, tá? A primeira coisa, gente, quando vocês chegam no slide 3, vocês chegam num dragão, né? Tem um dragão lá enorme, é o Drogon de Game of Thrones, tá? Então a pergunta é, e aí, inflação? É algo bom? É algo ruim? O que é que vocês acham? É uma pergunta retórica. Não existe uma resposta ok para essa pergunta. Por quê? Porque é uma pergunta capciosa, gente. É porque depende. A gente está falando de quê? A gente está falando da inflação ou da hiperinflação. Hiper, gente, é muito, né? Vocês lembram que tinha, agora é o Big Bom Preço, mas era hiper bom preço, né? Então era o bom preço grandão, não era o bom preço gigante, certo? O que é a hiperinflação? Hiperinflação é a inflação maior ainda. Então por isso que eu gosto de botar o Drogon e depois eu gosto de botar o Soluço de Como Treinar Seu Dragão. Deixa eu pegar aqui que eu tenho os livros, só para mostrar para vocês. O que não falta, na verdade, gente, aqui em casa é referências a dragões. Inclusive, minha foto aqui que tá aqui no YouTube, que tá aqui o avatarzinho, o bonequinho meu, eu tô fantasiado de dragão, que tá lá no Classroom também, que é o dragão do Axé Pouco. Aí tem aqui, ó, Como Treinar Seu Dragão, que é os livros que baseou a série, é um livro infantil, é bem bobinho, tá? Certo? Aí tem aqui, ó, aí pronto, veja, o Drogon realmente é um dragão malvado, né? Inclusive eu vou até mostrar um dragão mais malvado aqui também, que é... Cadê eles aqui? Deixa eu achar eles. É os dragões de Harry Potter. Então tem esse livrozão aqui, ó, de dragão aqui, de Harry Potter, cadê? Ó, o dragãozão aqui, ó. É o dragãozão malvado aqui, é dragão brabo, certo? Então, gente, a gente tem aqui, ó, muitos dragões. Esses dragões aqui mais malvados, feito Drogon, vocês têm no PDF aí, são os dragões que eu quero chamar de hiperinflação, então ajuda muito. Professor, e se fosse Pokémon, que você falou, aí você botava um Charizard lá, aquele dragão lá grandão, Dragonite, o dragão mais violento, tá? Então, vocês podem brincar aí. Por quê? Professor, por que você está perdendo tanto tempo? É que eu quero que vocês entendam que a hiperinflação, vou guardar aqui meu livro, tá? Ela é péssima, é um dragão malvado, certo? E a inflação é um dragãozinho bonitinho assim, ó, fofinho, é um dragão bonitinho, gente, certo? É o Banguela de Como Treinar Seu Dragão. A inflação, na verdade, gente, eu acho que a melhor analogia dela é você imaginar a inflação como algo, como fogo, o fogo. Por isso que o dragão é bom. Eu vou explicar de onde vem a história do dragão, tá? Na verdade, o vídeo que vocês vão ver já, do Átila, eu não sei se é do Átila ou é do Felipe, acho que é do Felipe. Explica de onde é que vem a ideia de dragão, da inflação, mas é o fogo, tá? Vamos pensar a inflação como fogo que aquece a economia. Ó, o fogo aqui, ó, que aquece a economia. Por quê, gente? Porque é o seguinte, a inflação, ela mede o quê? Ela mede o consumo, tá? O que é a inflação por definição? É um aumento sucessivo dos preços, tá? Então a inflação é um efeito monetário, não é um efeito real, certo? Então a inflação é o seguinte, é quando a gente tem naquela curva lá de oferta e demanda, a gente tem o quê? A gente tem, aqui ó, aqui é o S, aqui é o P, ó, oferta e demanda, tá? Certo? A gente tem um aumento da demanda, uma pressão positiva da demanda. Então se as pessoas estão demandando mais, estão consumindo mais, certo? Então o preço aumenta. Se o preço aumenta é igual à inflação. Então sempre que você tiver
um aumento do consumo mantendo as outras variáveis ok, você vai ter o quê? Uma inflação, tá? Certo? Veja, no país feito Brasil, que é um calor desgraçado aqui em Recife, fogo é péssimo, né? Tirando aquela música do Araqueto, fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor. O fogo aqui no Brasil não é muito bem visto não, né? Mas lá fora não, lá fora é muito bom. Aí eu gosto dessa analogia por causa disso, porque a inflação aqui no Brasil não é muito bem vista não. Mas lá fora é. Se eu já chegar no Japão e disser, ó, tua inflação tá pra 3%, oxe, meu amigo, os japoneses vão estar aqui, ó. Vão estar dentro de casa por causa do Covid. O japonês não faz isso não, mas vai estar comemorando, tá? E o americano também, porque a inflação aquece a economia, é um símbolo de expansão econômica, tá? Certo? E a hiperinflação? A hiperinflação, na verdade, é quando o fogo se alastrou, virou incêndio, e aí é perigoso. Porque fogo é perigoso, porque dragão é perigoso. Então você pode ter seu dragãozinho aqui, ó, como treina seu dragão, bonitinho, lindo, maravilhoso, certo? Que vai ser a inflação boazinha, certo? E você pode ter o dragão feio, malvado, aquele dragão lá que eu mostrei, que é aquele que incendeia as casas, mata todo mundo, mata todo mundo. Aí, gente, vocês vão para o slide 4, né, que tem assim, inflação no Brasil. No passado, nosso país enfrentou uma grande crise inflacionária ao longo da maior parte do século XX. Isso foi intensificado na década de 80 ou a década perdida. Então eu vou pedir para vocês pausarem agora o vídeo, são 6h25 agora, pausem, e vão assistir o vídeo que está aqui na descrição, que é o vídeo do Felipe sobre inflação do Nerdologia, tá? Eu espero vocês voltarem, pausem esse aqui e vão assistir, beleza? Voltaram, assistiram, o que é que ele fala? Assistiu mesmo, né? É para assistir, gente, é legal, é divertido. Então, como o Felipe fala aí, gente, a gente teve a seguinte situação, a inflação aqui foi doideira, ele explica porque a inflação, porque era uma escalada, né, na cauda do dragão, ele explica muita coisa, tá? Ele explica das nossas moedas, das diferentes moedas que a gente teve para quê? Para controlar a inflação. Por quê? Mais uma vez, por que era possível essa troca de moedas e controlar a inflação? Porque a inflação é um fenômeno monetário, tá? A inflação é um fenômeno monetário. Então, veja, se é monetário, você resolve com soluções monetárias, que é mudar de moeda. Professor, qual a diferença de um fenômeno monetário e de um fenômeno real? Veja, um fenômeno monetário é aquele que é a crise financeira dos Estados Unidos, que é uma especulação. É quando as pessoas, simplesmente, o dinheiro deixa de valer algo. Os contratos deixam de valer algo, certo? Então a inflação, o dinheiro, que é o dinheiro é um acordo entre as pessoas e o Banco Central e a economia do estado, do país, certo? Então o dinheiro que ele é uma noção fiduciária, certo? Fiduciária, certo? O dinheiro que é uma noção fiduciária, as pessoas não acreditam mais naquilo. Então o papel deixa de valer a pena. O papel dinheiro, as letras do tesouro, as hipotecas feitas acontecendo na crise financeira dos Estados Unidos de 2008. Então isso são problemas monetários que podem ser resolvidos e têm que ser resolvidos por soluções monetárias, certo? Agora, problemas monetários vão ter repercussão vou botar um álcool gel aqui. Vão ter uma repercussão no mundo real? Claro que sim, porque o mundo real ele se relaciona com a moeda, com a economia como um todo. Então, ó, gente, tem que esfregar bem direitinho, viu? Tá vendo? O professor esfrega em 20 segundos aí, pode marcar aí que eu tô fazendo, certo? Então, o que é que vai acontecer? A situação, gente, de solução de problemas monetários tem que ser resolvidas com soluções monetárias, tá? E o que é que está acontecendo agora? Agora, no Covid-19, a gente está com um problema real, porque é um choque de produção. As pessoas pararam de produzir. A China parou de produzir, passou de consumir. Então esse problema não pode ser resolvido, por exemplo, injetando dinheiro. Porque se você injeta dinheiro, o dinheiro deixa de valer. Certo? Então, por que vocês acham que o Federal Reserve está anunciando 1 trilhão, o Banco Central do Brasil está anunciando bilhões, o governo está... E por que vocês acham que os PIBs dos países não estão aumentando? É porque estão tentando resolver um problema real com problemas monetários. E não vai resolver. Não vai resolver. Agora vai fazer o seguinte, olha, vai ser um paliativo, claro, vai ajudar. Certo? Então, mais uma vez, mantendo a analogia do fogo. Imagine que o PIB é um carro. E você está no meio tá querendo passar pelo um deserto de noite, que é frio, por exemplo. Ou pela nevasca, enfim, tá passando por uma situação fria, lá em Garanhuns. Festival de inverno, lá em Gravatá, né, sei lá, enfim. Brincadeira. Você tá passando uma situação fria, nessa analogia. E aí, gente, você não acende um fogo no meio do seu carro, né? Essa é a inflação. Essa é a injeção de dinheiro lá.
certo? Você vai fazer o quê? Você vai tentar botar um cobertor, vai ligar um aquecedor, e isso são o quê? São estímulos naturais da produção. Então você resolve problemas reais com soluções reais, que é dando assistência às pessoas que mais precisam. Então veja, você tem uma concentração de riqueza, você no país você tem o governo que arrecadou esse dinheiro, ele vai ter que repassar para as pessoas, porque senão o motor para e quebra. Então o governo tem, todos os governos do mundo, não é capitalismo, não é socialismo, não é comunismo. Inclusive esse último nem existe. Gente, as riquezas têm que ser repassadas, senão as economias todas quebram. As riquezas, naturalmente, elas são repassadas. Só que elas são concentradas, tá? Tranquilo? Mas voltando para o slide. Aí tem a definição do que é a inflação. Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica a diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelo índice de preços. Aqui no Brasil é o IPCA. O IPCA mede a inflação no Brasil. Beleza? Certo? O Brasil tem vários índices de preço. O Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, IPCA, adiantei, foi mal. É o índice utilizado no sistema de metas para a inflação. Então veja, existe uma meta para a inflação. Por quê? Existe uma meta para o clima do Brasil. Quando você entra aqui no ar-condicionado do seu quarto e bota lá 18, é a meta que você quer pro seu ar-condicionado. Olha, normalmente não consegue ficar 18 não, viu? O bicho fica trabalhando a noite toda e não consegue chegar no 18. Então a meta que você botou para ele era 18, mas ele não cumpriu. Se você botar 22, ele cumpre. 23, 24, acho que ele cumpre com certeza, se não tiver velho. Tá? E a inflação, então a gente bota uma meta para quê? Para poder cumpri-la. Certo? Então, gente, veja, a gente tem algumas causas da inflação, né? Quais são? Aqui no Brasil, certo? A gente tem vários índices de preço para medir, tá? Eu botei algumas causas da inflação aqui para explicar para vocês. Tem a pressão da demanda. Aí esse exemplo eu já falei, que é um aumento generalizado da demanda. As pessoas estão consumindo, então provavelmente a gente vai ter um aumento inflacionário logo quando terminar a quarentena. As pessoas vão para as ruas consumir, se tiverem dinheiro. Se tiverem dinheiro. Então, serviços que vão, por exemplo, cortar o cabelo. Quando terminar a quarentena eu vou cortar meu cabelo. Um monte de gente vai, certo? As pessoas vão pra praia, vão comprar água de coco, vão, certo? Então, ó, é engraçado que se me perguntarem qual é a solução do Covid, gente, é o seguinte. Eu acho que assim você passar uma renda aí para as pessoas que estão precisando, tá? E você tem que passar essa renda para bens essenciais, que são os bens que as pessoas precisam consumir para viver. É para comprar gás, é para comprar água, certo? É para comprar feira, é para ir na farmácia, tá? Não é para você, por exemplo, comprar uma passagem de avião. Só se você precisar. Tá? Você precisa ir visitar a sua família que você não visita há 6 meses e você mora lá e você ficou preso aqui em Recife, sei lá, tá? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito não. A pressão da demanda é um aumento generalizado do consumo, tá? Se as pessoas tiverem dinheiro, quando passar o Covid e a quarentena, as pessoas vão consumir. São pressões de custo, certo? Então, por exemplo, os custos das coisas ficaram mais caros, eles foram repassados para os consumidores. Os consumidores, na verdade, é uma pressão geral, na verdade, na economia. Tipo, o custo aumentou, aí as pessoas, o custo de produzir, por exemplo, laranja. Aí laranja é entregue via caminhão, né? Via transporte rodoviário. Então aumentou a gasolina. Aí o cara que vende laranja, ele não vai vender o mesmo preço, porque ele está gastando mais para entregar a laranja. Então ele vai aumentar o custo da laranja. Então a laranja vai ficar mais cara. Então a inflação pode ser gerada ou pelo aumento do consumo ou pelo um aumento do insumo. Consumo e insumo, olha. Vai ser um aumento do consumo, que é essa primeira pressão de demanda, e vai ser um aumento do insumo. O que é insumo, professor? Veja, primeiro, pode jogar no Google para saber, mas insumo é um fator de produção, tá? Então, aumento do preço do insumo, certo? E aí é um aumento do preço do insumo ou um aumento da quantidade do consumo. Então, ó, bisuzão é um aumento na quantidade do consumo em geral, tá? E o do insumo é um aumento no preço do insumo, tá? Então não confundam, tá? Não confundam, tá? O professor pode cair na prova? Claro que pode. Pode cair na prova assim, ó. Uma das causas da inflação é o aumento da quantidade do insumo. Pelo contrário, se aumentar a quantidade do insumo, o preço vai baixar e aí não vai ter inflação, tá? Pode ser pelo preço do consumo, pelo contrário. Se aumentar o preço do consumo é exatamente menos demanda, certo? Menos demanda e a inflação freia. Porque a inflação não é um aumento do preço. Então veja, se você aumentar muito o preço do consumo, não vai ter inflação. Porque as pessoas não vão consumir.
certo? Então cuidado, tá? Aí vamos lá, inércia inflacionária. O que é inércia inflacionária? É quando a gente já está num ciclo de inflação, foi o que a gente passou na década de 80. Já estava inflação mesmo, aí segue inflação, as pessoas não confiam. Então o que aconteceu muito na década de 80, culturalmente? As pessoas não confiavam que as coisas iam estar lá. Então a ideia de estocar aqui no Brasil, de fazer feira de mês, que está errado, inclusive agora no Covid, é antiético, é imoral, não estoque coisas, certo? Separe uma pessoa da sua família para poder, a pessoa mais jovem, mais saudável, tá? Certo? Que não está no grau de risco, para ir no supermercado uma vez por semana, a cada 4, 5 dias, tá? Não estoque comida, não estoque, os preços não vão aumentar, as comidas não vão acabar, gente, pelo amor de Deus, tá? Certo? Então, é a inércia inflacionária, quando as pessoas não acreditam que a inflação vai parar. Então, o que acontecia? As pessoas recebiam um salário, iam no supermercado, enchiam um carrinho, 3, 4 carrinhos e voltavam para casa. E aí o que acontecia? O outro recebia na outra semana, fazia a mesma coisa, e aí continuava. As pessoas, é uma inércia inflacionária. Inércia é aquela lei de Newton lá, acho que é a primeira, né? Que o corpo tende a se manter no movimento que já está. Então se ele estiver parado, ele fica parado. Se ele estiver andando, ele continua andando, que é a inércia. Então é a inércia inflacionária. E a expectativa da inflação. As pessoas esperavam a inflação, esperavam que os preços aumentassem. Certo? Então, como isso aqui, ó, esse slide aqui do slide 7, vocês já leram isso, já viram isso no vídeo do Felipe, né, do Nerdologia, que na história brasileira a gente chegou a ter 1.782% de inflação em 89, tá? Então o preço, tá? Certo? De um bem, certo? Que estava custando R$100 no começo do ano, estava custando 1.782. É isso, acho. Ou é 17 mil, nem sei. Eu não quero nem calcular. Acho que, na verdade, o preço estava custando R$1, no final estava... R$1 não, que era um cruzeiro, sei lá, estava custando 1.782 cruzeiros. Então, ó, meu vidrinho aqui de álcool em gel, se fosse R$1 hoje, no final do ano, ele estava custando 1.782. Cuidado, viu? Se você está fazendo isso, está estocando comida, você está fazendo uma pressão de demanda irreal que pode gerar um efeito inflacionário. E olhe, nesse caso específico, esse efeito inflacionário não vai gerar uma diminuição do desemprego. Sabe por quê? Porque a gente está em quarentena. A gente está em quarentena. Então não pode contratar. As empresas podem querer, mas não podem contratar. Vê que doido, né? A gente já vai falar sobre isso, desemprego e inflação. Certo? Já em 93 foi 2.477%. Que doideira, né? Daí surgiu o mito popular que deveríamos combater ao dragão. Era o mito do povo. Gente, vamos combater a inflação, vamos combater o dragão. Então vamos ser quem? Quem é que mata o dragão? Seu Jorge. Jorge, vem de lá da... Seu Jorge não, São Jorge, né? O cantor não. Jorge vem de lá da Capadócia, com o seu cavalo e a sua lança. Aí eu esqueci mais da música. Mas, ó, gente, era a ideia de o povo lutar contra a inflação. E como é que se luta contra a inflação? Era congelar os preços. E como é que se congela os preços? É não consumindo, gente. É consumindo o mínimo possível. Porque aí o dono da mercearia, o dono do supermercado, ele não vai aumentar o preço. Porque ele vê que se não estão comprando, ele pode segurar o preço. Aí, gente, aconteceu, vocês acham que a militância por políticos é uma novidade, essa história de eu sou o robozinho de fulaninho, ou eu vou pra rua pra apoiar fulaninho, ou eu vou pra rua pra dizer... Porque, veja, tecnicamente, eu tenho que falar isso, tá? Você ir pra rua pra fazer manifestação contra é normal, é realmente normal no mundo todo. Você ir pra rua pra fazer manifestação a favor é meio estranho, viu? Quando já tá dentro. Quando tava as dancinhas lá de tudo, antes de ser eleito, tudo bem, faz parte. Por quê? Porque ele não tava no poder ainda. Então, é manifestação contra o que tá lá. Mas hoje é contra quem? Então, assim, aí era eu sou o fiscal do Sarney, era eu sou o fiscal do Sarney e tal. Mas Sarney não conseguiu muita gente, não. E acabou no que acabou, tá? E o resto é história. Quiser saber, vai pesquisar, gente, por favor. Certo? Aí, gente, a gente chega num conceito macroeconômico, que é uma relação negativa, que são duas variáveis, tá? Que variáveis são? É a inflação e o desemprego. Negativa no curto prazo, tá? No curto prazo. Por que no curto prazo? Porque no longo prazo, problemas monetários não existem. Inflação no longo prazo não existe. Ameno, dorime. Não existe, gente. Não existe. Tá? Então, o que é que acontece? A curva de Phillips é algo fundamental para o campo da macroeconomia.
certo? Phillips propôs lá, certo? Ele apresenta a relação negativa. Então vocês têm a curvazinha no PDF de vocês aí, ele mostrando como a taxa de desemprego, que vai ser representada pela letra grega Mi, que parece um Mzinho assim estranho, certo? E vai ser a taxa de inflação, você pode chamar de Pi, certo? Nessa curva, tá? Professor, eu preciso aprender a fazer essa curva, ajuda muito a entender a lógica, tá, gente? Professor, vai cair cálculo de inflação e desemprego? Provavelmente não, porque se vocês verem o PDF, se vocês leram, e era para ter lido, vocês vão ver que não teve nenhum cálculo com inflação e desemprego, né? Só teve a lógica. Então, essa pergunta não deveria ter surgido, tá? Certo? Professor, mas quem fez a pergunta foi você mesmo, eu sei, eu tô só emulando, tá? Então, a curva de Phillips explicada. Aí vamos lá, é simples. Imagine que uma economia é atingida por uma enorme recessão. Oxente, professor, a gente tá numa enorme recessão agora, né? Certo? Isso leva intuitivamente, as empresas a demitirem muitas pessoas. Só não estão demitindo porque o STF não deixou. Mas tem empresas que estão tentando demitir as pessoas. Claro, gente, veja. Se a economia quebrou, as empresas não vão ter dinheiro para pagar os empregados. É A mais B. Não é questão de pensar no trabalhador nem nada, não. A mais B tá seguindo a lógica econômica aqui, viu? Calma, o professor não é a favor disso, não, tá? Aí elas vão demitir. Veja, se vão demitir, por sua vez, caso um aumento, um índice de desemprego. Então, se você tinha um número de desemprego ok, aumentou, né? Então, a taxa de desemprego, que é representada por Pi, aumentou aqui, né? Deixa eu apagar aqui o fogo, porque o araqueto já passou aqui. Um aumento do Pi, ó. Vamos lá, vou desenhar tudo direitinho aqui pra vocês, feito eu faço no quadro, em sala de aula, pra ninguém dizer, professor, na EAD, no vídeo você não explicou, não. Aí, ó, vamos lá, ó. Recessão econômica. Então, recessão econômica é o quê? É queda do PIB. Queda do PIB, gente, é igual ao quê? A um aumento das demissões. Aí eu vou representar a demissão assim, ó. Demissão, porque não tem símbolo não. Aumento da demissão, tá? Ó, queda do PIB, aumento da demissão, tá? Eu não vou escrever ao contrário não, perdão, gente, é porque é o celular que tá a coisa. O aumento da demissão é igual ao quê? Ao aumento do desemprego, que aqui é Pi. Pi, aumento do desemprego, tá? Certo? Aí o que acontece? Com o desemprego é igual ao quê? A uma menor renda das pessoas. Uma menor renda das pessoas vai ser igual ao quê? A um menor consumo. Aí, ó, gente, eu queria destacar isso aqui, ó. Que, lembra que eu disse a vocês que vocês podem assumir que quando o PIB cai, o consumo notadamente cai. É por causa disso, tá? Eu disse a vocês que eu ia mostrar pra vocês, tá? Certo? Que vocês poderiam assumir, inclusive, isso nas aulas anteriores. Certo? Então, quando o consumo cai, gente, isso é igual ao que? A menor demanda. Se a demanda cai, o que acontece com o preço? Se a demanda cai, o que acontece com o preço, gente? Gente, estão consumindo menos, estão demandando menos. Então o preço vai ter que cair, né? Para poder pessoas, para poder vender, né? Então, é uma queda no nível de preços da economia. Isso é exatamente igual ao que? A uma queda da inflação, que vocês podem representar por Mi, que é a letra grega Mi. Então, um aumento do desemprego significa uma queda da inflação. Beleza? Então, passo a passo a gente chegou. Aí vamos ler aqui, ó. Aí eu vou continuar lendo aqui, que já está respondido isso também. Com o desemprego em alta, as pessoas naturalmente possuem menos recursos disponíveis para consumir. Botei aqui. Com a redução da propensão para o consumo, os preços tendem a diminuir, pois as empresas precisam vender os seus produtos para pagar suas contas. É esta redução do preço que causa, por fim, a queda da inflação. Ou seja, uma correlação negativa entre inflação e desemprego. Aí, professor, tem outro exemplo? Tem, claro que tem, certo? Então, se você chegar no slide aí, no slide 10, esta mesma dinâmica pode ser observada pela ótica da redução do desemprego. Então, se você decide reduzir o desemprego, as empresas estão contratando mais. Então, a redução do desemprego, a redução de PI, certo? É igual às empresas contratando mais. Igual a
Contratação. Se estão contratando mais, certo? O que é que vai acontecer? Se estão contratando mais, tem mais oferta do que demanda para emprego, certo? O que é que vai aumentar? O salário. O salário das pessoas. Porque, vê, você está na sua empresa e eu tenho outra empresa querendo lhe contratar, você vai pedir um salário melhor, né? Faz sentido, né? Se você tem um maior salário, vai aumentar o quê? A sua renda. Se você aumentar a sua renda, você vai aumentar o quê? O seu consumo. Se aumenta a demanda, acontece o quê? A inflação. Então, no curto prazo, aqui, no curto prazo, uma queda do desemprego vai gerar um aumento da inflação. Aí no exemplo está assim, ó, em uma economia na qual o desemprego se reduz, as pessoas terão mais dinheiro para consumir e maior propensão a gastar. Com o aumento da demanda, o modelo de oferta e demanda indica que irá ocorrer um aumento dos preços. Esse aumento nos preços é a causa do avanço da inflação, ou seja, está mais uma vez comprovada a correlação negativa entre desemprego e inflação na curva de Phillips original. Aí, gente, o que é que eu quero pedir para vocês? Como é o nome? O que é que eu quero pedir para vocês? Para vocês pensarem sobre como é o nome? Que isso é só no curto prazo, tá, gente? Isso é no curto prazo. Professor, no médio prazo, não é. Por quê? Porque o efeito inflacionário é monetário, ele não é real. Ele é monetário. As pessoas se corrigem os preços e não precisam contratar mais pessoas. Certo? Então foi o que aconteceu na hiperinflação. As pessoas corrigiam os preços e não contratavam ninguém. Certo? Então no médio e longo prazo as pessoas não vão ficar contratando gente não, porque o preço aumentou não. Agora no curto prazo sim. Certo? Então, gente, aí isso aí era no slide, esse slide foi feito antes, era para vocês analisarem aí. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou mandar uma notícia, porque é para atividade dirigida, similar, certo? Para alguma notícia mais atualizada, para vocês analisarem o que ocorre com a inflação e o mercado de trabalho no Brasil a partir dessa notícia e o que acontece com o PIB brasileiro. Então vamos resolver isso aqui que está aqui no slide. É o seguinte, o BC corta juros pela segunda vez seguidas para 5,5% ao ano na nova mínima histórica. Isso aí foi de setembro do ano passado. Para você ver, a gente está em 3,75, né? Então o que é que vai acontecer? Quando tem uma queda da taxa de juros, gente, então vamos lá, uma queda na taxa de juros, certo? Isso significa várias coisas. Aí você pode dizer que, número 1, isso diminui o investimento lá do PIB, certo? E aumenta o consumo. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais crédito. Professor, mas a Selic não está caindo e o consumo, o senhor está dizendo, tem dito em sala de aula que não está aumentando, é porque isso aqui é a teoria econômica. Os economistas esquecem, bobinhos eles, bobinhos. Eu também sou. Esquecemos, na verdade, que economia trata de gente. E como trata de gente, as pessoas não são racionais, mesmo que a gente diga que são. Se fossem, a gente não teria tantos líderes de estados ultranacionalistas fazendo pouco caso de uma pandemia mundial, como aconteceu na Europa, como tem acontecido nas Américas. E não vou... já critiquei demais, tá? Então, ó, na teoria, uma queda da taxa de juros é para aumentar o consumo. Se aumenta o consumo, gente, é igual que a um aumento da inflação. Então, o aumento do consumo, isso aqui é igual a um aumento da inflação. Gente, na curva de Phillips, o aumento da inflação é igual a uma queda do desemprego. Então, a resposta desse slide aí seria isso aqui, ó. Seria um aumento da inflação e uma queda do desemprego, tá? Certo? O que acontece com o PIB brasileiro? Não dá pra saber. Não dá pra saber, tá? Lembrando que PIB é igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, certo? Se o consumo aumenta, o investimento diminui. Então, não dá pra saber o que vai acontecer com o PIB. Contudo, a ideia aqui da taxa Selic, essa queda, que é o que Paulo Guedes está fazendo, o que o governo Bolsonaro tem feito, que é a política de austeridade, é a ideia de que a gente perde hoje para ganhar amanhã. Por quê? Qual é a ideia deles? E aí é a seguinte, o investidor estrangeiro vai ver que a taxa de juros aqui no Brasil está menor. Ou seja, vale menos a pena você investir aqui, ele vai sair. Só que aí o investidor estrangeiro que vai estar lá fora vai ver que a economia brasileira ela é robusta, as pessoas consomem, as pessoas não fogem da sua responsabilidade de consumir, de crescer o PIB. Então ele vai dizer, olha, o Brasil não é tão ruim assim não, mesmo com a taxa de juros baixa, vale a pena investir. Então, no longo prazo, porque a taxa de juros é um efeito o quê? Monetário. No longo prazo, o consumo vai aumentar e o investimento também vai aumentar.
no curto prazo é inconclusivo. No curto prazo, inclusive, você pode atestar que hoje no Brasil, uma queda da taxa de juros leva a um crescimento tímido do PIB. Porque cai o investimento e cresce bem pouquinho o consumo. Tá? Então, vamos lá para as consequências da inflação para a gente fechar a aula de hoje, né? Que já está longa, 30 minutos. Nossa, é muito tempo, pois é. Certo? A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e assim prejudicando o crescimento econômico. Gente, não é inflação não, isso aí é a hiperinflação. A inflação controlada, o dragãozinho aqui, ó, bonitinho, aquecendo aqui nossa casa, lindo, coisa linda, certo? É maravilhoso, tá? É maravilhoso, porque o dragãozinho significa que o quê? Que a economia, as pessoas estão consumindo, que os preços estão normalmente aumentando, que é normal, ele aumentar bem pouquinho é normal. Por exemplo, se voltar um pouquinho no tempo, eu lembro que, acho que uns 10 anos atrás, era 2% na McDonald's. Eu lembro porque tava na faculdade, tá? Era 2%. E agora são 2 por R$15,90. Então é natural que ocorra esse reajuste, o salário mínimo vai aumentando, é natural. Se forem aumentos paulatinos, sem serem muito grandes, ótimo, gente, maravilhoso. Mas se forem aumentos de preços sucessivos enormes, isso é hiperinflação, então é péssimo. Então corrijam aí, a hiperinflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento, certo? Por quê? Porque as pessoas não acreditam naquele país, certo? E assim prejudicando o crescimento econômico pelo PIB, né? Certo? Os preços relativos ficam distorcidos, você não tem noção de qual é o preço certo daquilo, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as firmas, as empresas, as organizações, perdem noção do preço relativo e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população. Por quê? Porque elas não têm, esse dinheiro não é corrigido, esse dinheiro está no bolso delas, certo? Pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação. Mais uma vez, a inflação é um fenômeno monetário, certo? Se as pessoas não têm acesso a ferramentas monetárias e financeiras, elas não se protegem da inflação, gente. Beleza? Certo? A inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, pois as taxas de juros da dívida pública tendem a compensar não só o efeito da inflação, mas também tendem a incluir um preço de risco para compensar as incertezas associadas à inflação mais alta. Aí lembre-se da aula anterior, gente. O que é que dizia na aula anterior? Que a gente vai ter que ver qual é o ganho real do investimento, né? Da atividade dirigida. E aí você vai ter que subtrair a inflação. Aí imagina que seu ganho lá, você pega um investimento lá, você investe lá, e diz que o seu ganho anual vai ser 45%. Veio, vai ser 45%. Só que a inflação em 89 foi 2.187%. Eu acho que isso aqui não vale de nada, né? Isso aqui, ó, cara, não vale de nada. Então, gente, não adianta você dizer que você pegou um investimento que tem um ganho de 40%, 50% e a inflação é altíssima. Tampouco, não adianta você reclamar que seu investimento é de só lhe dá 3% ao ano e a inflação no país é 0,5%. Gente, vocês têm que parar e pensar que números podem lhe enganar. Então você tem que saber fazer o valor real, a taxa de juros real. E como é que faz a taxa de juros real? É subtraindo, né? A taxa do contrato menos a taxa da inflação. Beleza, gente? Tranquilo? E aí a gente encerra a aula de hoje. E aí vocês vão ter a atividade dirigida. Vou passar para vocês, é um PDF para vocês resolverem, certo? Para vocês aí eu vou botar a data diferente. Eu vou botar para próxima quinta, que vai ser dia 3 de abril. Tá? Então vocês vão ter que resolver a atividade dirigida dia 3 de abril. E aí a gente vai passar uma dinâmicazinha pro dia 3. Eu tô vendo como é que eu vou fazer, porque supostamente o conteúdo da V1 ficaria até aqui, tá? Então, pra semana que vem eu vou pensar aí no que a gente vai fazer pra vocês, tá? A gente vai abordar e pode ser que seja já uma revisão. Mas aí eu tô esperando também uma resposta da coordenação, como é que vai ser as avaliações e tudo mais, pra poder a gente ver. Tranquilo, gente? Beleza? Então, um beijo nas crianças, um cheiro no coração. Espero que todos estejam respeitando a quarentena. Espero que ninguém esteja seguindo as loucuras, que são loucuras, tá? A insanidade do que foi anunciado pelo governo, do executivo do nosso governo. Respeitem a quarentena. Porque, se não respeitar, se você quer melhorar a economia, quer salvar o país, saiba que a pior coisa que você pode fazer é dar chances para que a gente tenha 2 surtos do Covid-19
em um ano só. Porque aí a economia não só quebra, ela estoura, explode. Beleza? Beijo pra vocês e a gente se encontra na live. Na live aí da aula de vocês aí. Vamos ver como é que a gente vai funcionar isso aí. Cheiro.